não tem como colocar nenhum asterisco nesse título do Celtics. O Celtics mereceu e mereceu muito. E não mereceu pelo trabalho que fez só nesse ano. O Celtics merece esse título por tudo que tem sido feito desde 2016. De 2016 para cá, o Celtics tem sido um dos times mais bem-sucedidos e mais vitoriosos da NBA. Muita gente tem aí uma visão meio equivocada, né, sobre o que é ser vencedor. Muitos resumem vitórias, resumem ser vencedor a títulos, a troféu. E beleza, é um método de medição, mas não é o único método de medição. Para mim, o sucesso de um time não pode ser medido só com títulos. Porque de 2016 para cá, o Boston Celtics disputou 6 finais de conferência, 2 finais da NBA, teve mais de 70 vitórias em pós-temporada, um aproveitamento bizarro em temporada regular e conquistou agora o seu título. Você vai falar para mim que esse time não tem sido vencedor nos últimos 8 anos? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de uma das melhores montagens de elenco da história da NBA. Poucas vezes vimos um time conseguir montar um elenco tão foda e tão, sabe, impecável como o Celtics conseguiu montar. E não foi uma montagem no formato all-in. Foi uma montagem feita aos poucos, pensando no longo prazo. Começou com aquela troca com o Brooklyn que rendeu as escolhas de draft que viraram Brown e Tatum. Começou ali o trabalho. Então eu falo de 16 para cá, usa esse recorte, mas você pode puxar mais para trás. Começou com aquela troca do Garnett, do Paul Pierce. Começou ali. E aí passou pelo draft de Tatum Brown. Teve ali aquele momento onde o time tentou vencer com o núcleo Brown, Tatum, Smart, Hofford, Rozier. Teve a experiência Kyrie Irving, que não foi uma boa experiência. Teve a experiência Gordon Hayward, que também não deu certo. Só que aí o time foi se corrigindo. E mesmo errando em algumas decisões, mesmo errando em algumas apostas, o Celtic se manteve competitivo, se manteve vencendo, se manteve brigando. Sabe, de 16 para cá, o Celtic sempre figurou ali no panteão dos favoritos. Sempre colocamos o Celtics entre os favoritos. Talvez nem em todos os anos o Celtics foi favorito ao título, mas sempre foi favorito a finais de conferência. Sempre estava ali, mesmo tomando algumas decisões erradas. A aposta no Kyrie Irving se provou uma aposta errada. A aposta no Hayward, né, de início parecia certo, assim como a do Kyrie, só que se provou um erro também. Só que aí o time foi corrigindo os erros, foi se lapidando. E aí trocou pelo Derrick White, numa das melhores trocas dos últimos 10 anos da NBA. Impressionante como foi boa essa troca do Derrick White. Quero até revisitar essa troca num vídeo, né, em breve. Pegou o Derrick White e aí nessa off-season fez os 2 grandes movimentos, né, 2 dos melhores movimentos feitos em todo o ano, que foi a troca pelo Holiday e a troca pelo Porzingis. Com a chegada desses 2 caras, o Celtics montou de longe o melhor quinteto da NBA, um dos melhores quintetos de todos os tempos, para mim, um dos quintetos mais versáteis e mais sem falhas que eu já vi na NBA. Conseguiu montar um banco interessante com Tillman, com Hauser, fez uma final absurda. As finais do Hauser, né, brincadeira. Com Pritchard, sabe? Tinha o Hofford vindo do banco. Hofford que brilhante também as finais do Hofford, hein? Playoff do Hofford foi absurdo. Um playoff onde o Porzingis quase não jogou, o Hofford brilhou. O vovô jogou pra caralho.
Vovô jogou muito. Então, esse trabalho do Celtics, ele foi muito bem feito. E foi um trabalho pensando no longo prazo. O Celtics merece muito esse título. O trabalho que o Celtics fez, que começou com o Danny Ainge e passou para o Brad Stevens, merecia ser coroado com esse título. Jason Tatum e Jaylen Brown mereciam mais do que ninguém, velho. Esses dois caras, o que eles tiveram que ouvir de merda nos últimos anos, poucos jogadores ouviram. Poucos jogadores foram tão criticados e tão cobrados como Brown e Tatum. Principalmente o Tatum. Principalmente o Tatum. O Brown sofreu críticas, o Brown teve que ser muito resiliente, teve que ser muito cabeça boa. O Brown ele tem muito mérito em ter absorvido bem as críticas que foram feitas e melhorado vários pontos que eram criticados. Mas assim, velho, acho que nenhum jogador dos últimos 5, 6 anos da NBA teve que lidar com tanto hate, com tantas críticas infundadas como o Jason Tatum. Essa história de People Tatum é uma das grandes injustiças da NBA. É surreal. É surreal como o Tatum ele se tornou um dos maiores ame ou odeie da NBA. Ou você ama o Tatum ou você odeia o Tatum. E é muito ruim você estar nessa posição. Porque numa noite você é ovacionado e na outra você é tratado como o pior jogador do mundo, como um franchise player incapaz de conduzir um time ao título. Falavam isso do Tatum. Agora não vão ter como falar isso mais, né? Não vão ter como falar isso mais. Então, assim, esses dois, velho, mais do que ninguém, mereciam muito. Mereciam muito, assim, a resiliência desses dois, a maturidade desses dois. Impressionante como esses dois, eles meio que se tornaram uma simbiose, né, velho? Assim, não tem como você falar do Tatum sem falar do Brown, não tem como você falar do Brown sem falar do Tatum. E eu acho que nada ilustra mais o quão bom esses dois são juntos, como o fato do Brown ter sido o MVP das finais e o MVP das finais de conferência no título do time. Né? E não é como se o Tatum não pudesse ter levado esses dois prêmios. O Tatum poderia ter sido o MVP das finais de conferência. E ele poderia ter sido o MVP das finais. Mas não foi. Foi o Brown. E isso mostra o quão bom esses dois são. Porque o Robin foi protagonista nesse título. O Batman fez o trabalho dele. Só que o Robin foi tão bom que ele ganhou. Que ele foi, né, foi coroado. Então, esses dois, cara, merecem muito, mano. Merecem muito. Eu realmente tô muito feliz por esses dois. Muito feliz mesmo. Principalmente pelo Tatum. Principalmente pelo Tatum. Uma das estrelas, um dos franchise players mais desrespeitados da NBA. E agora vão ter que colocar um respeito a mais no nome do menino Jason Tatum. Do homem, do pai Jason Tatum. Do pai Jason Tatum. Inclusive a cena dele com o filho dele, né, foi uma coisa linda ali, né? Ele chorando e o filho dele abraçando ele. Foi uma cena maravilhosa. Outros personagens desse título, Jrue Holiday. Eu sei que a discussão sobre o Finals MVP girou muito em torno de Brown e Tatum, mas o Jrue Holiday não ficou muito atrás não, cara. Assim, o que ele fez na defesa, anulando o Kyrie Irving, e ofensivamente a importância dele, o papel tático que ele executou no ataque desse time. Cara, se ele tivesse ganhado o MVP das finais, ninguém ia estar falando nada. Porque o que esse cara jogou, o que ele fez nesse playoff e o impacto que a chegada dele teve nesse time, assim, para mim, outra das melhores trocas feitas nos últimos 10 anos. Sim, para mim o Celtics realizou 3 das melhores trocas da última década. A troca pelo Porzingis, a troca pelo Holiday e a troca pelo White. E aí você coloca a troca pelo Kawhi, você coloca a troca do Kawhi pro Raptors, né? Você coloca a troca do Aaron Gordon pro Denver.
Essas foram as melhores trocas dos últimos 10 anos. Inclusive um vídeo bom para ser feito. Vou elaborar esse vídeo. O impacto da chegada do Holiday foi absurdo. Foi absurdo e estamos falando, gente, de um Hall da Fama indiscutível. Eu não sei se o Jaylen Brown ele vai ser o Hall da Fama. Talvez seja. Eu não sei se o Jason Tatum vai ser um Hall da Fama. Mas o Jrue Holiday vai ser um Hall da Fama. 2 títulos. E nos 2 títulos, ele foi protagonista. Você não pode olhar pro Jrue Holiday e falar que ele foi coadjuvante no título do Bucks. Você não pode olhar pro Jrue Holiday e falar que ele foi coadjuvante no título do Celtics. Não foi coadjuvante, cara. Ele foi protagonista. Ele foi protagonista. E assim, 2 trocas onde ele chegou e foi campeão, né? Então, o Holiday, muito merecedor. Derrick White, muito merecedor. Eu falei algumas vezes que pra mim o Derrick White, ele tem toda a pinta de ser aquele cara que vai terminar a carreira com 3, 4 títulos. E esse foi o primeiro. Jogadorzaço, um dos grandes guards bloqueadores da história da NBA, um dos melhores defensores de perímetro da liga, um jogador extremamente versátil e que tem um potencial absurdo. Ele não tá no seu auge. Ele não tá no seu auge. E eu adoro o Derrick White. Merece demais. Porzingis merece muito. Eu sei que muitos vão diminuir a importância do Porzingis nesse título pela pouquíssima minutagem que ele teve em todo o playoff. Jogou 3 jogos, se eu não me engano. Né? Mas o que ele fez durante a temporada regular tem muito valor. Tem muito valor. Então o Porzingis merece muito. Lidou com lesões. Infelizmente, né, cara, foi se lesionar no playoff. Ficou saudável a temporada regular quase que toda e foi machucar no playoff. Uma pena, mas teve a sua importância, muito importante. Al Horford, né, não sei se eu deixei claro o quão enorme ele é, mas esse cara é gigantesco, um cara que criou uma identidade muito forte com esse time do Celtics. Para mim, vai ter camisa aposentada no Celtics, tem que ter, porque é um cara que passou por todas as fases da montagem desse time, né? Chegou como um reforço de peso ainda na era Isaiah Thomas, saiu por um tempo, volta e é campeão, sabe? Então, o vovô merece muito. E, obviamente, todo mundo merece nesse elenco, todo mundo merece ser citado. Só que esses jogadores, Tatum, Brown, Holiday, Porzingis, Horford, são os caras que. Derrick White, são os caras que realmente mereciam muito. Que né, tiveram seus trabalhos sendo coroados. Brad Stevens, um gênio. Talvez o real MVP das finais tenha sido o Brad Stevens. O que ele fez com esse time como treinador e como GM foi absurdo. Foi absurdo. Eu adorava o Brad Stevens treinador, mas o Brad Stevens GM consegue ser melhor. E ele era monstro treinando, mas como GM ele é ainda melhor. Crucial para esse título, a montagem de elenco passou total pelas mãos dele. Agressivo, arrojado no mercado, sem medo de arriscar, trocou um dos grandes ídolos da história recente do Celtics, né, o Marcus Smart, trocou pensando no melhor pro time, sabe? E deu certo, foi premiado. A ousadia dele foi premiada. Então, Brad Stevens muito merecedor. E o nosso mascador de chiclete, né? Joey Mazzulla. Talvez aconteça com ele o que aconteceu com o Spoelstra na era Big Three do Miami. Muita gente atribuiu aqueles títulos do Heat ao puro e simples talento do elenco e não ao trabalho do Spoelstra. O Spoelstra só foi ser reconhecido na bolha,
Na bolha que a galera olhou e falou, caralho, o Spoelstra é pica. O Mazzulla talvez passe por esse processo. Talvez muita gente olhe pra ele e fale, é só um cara, é só um entregador de colete, é só o cara que bota os caras pra jogar. Só que, pra quem acompanhou o Celtics esse ano e o ano passado, percebeu uma evolução, uma maturidade no trabalho do Mazzulla. Hoje ele é um treinador muito melhor do que era no ano passado. E ano que vem ele vai ser um treinador melhor do que foi nesse ano. Dá pra você ver que ele é um cara trabalhador. Segue os preceitos do homem, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Do homem. Pep Guardiola, amigo do Guardiola. Então, é um cara que merece muitos créditos. Ele não vai receber os créditos agora, mas talvez no futuro a gente olhe pra trás e fale, ele merecia ter sido mais exaltado. Merecia ter mais exaltado, ser mais exaltado. Grande ano do Mazzulla. E eu acho que é isso, cara. Parabéns, Celtics, parabéns, Tatum, parabéns, Brown, parabéns, Holiday, parabéns, Porzingis, parabéns, White, parabéns, Mazzulla, parabéns, Brad Stevens, parabéns, torcedor do Celtics. Vocês merecem. Vocês mereceram demais, tá?